De hoje, o Brasil deve ver em plenário, se houver quórum, a votação da reforma política que acontece no Brasil. A reforma política está em discussão em Brasília e deve ser posta em votação no plenário e necessita de um quórum mínimo, uma quantidade mínima de pessoas votando, apreciando essa matéria. Eu estou aqui ao lado do Dr. Campelo, que vai conversar conosco a respeito desta reforma política, do futuro político também do Brasil, em uma entrevista que faremos com ele a partir de agora. Bom, doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Queria primeiro saber do senhor quais são as questões mais urgentes que o senhor avalia para serem discutidas e tratadas pelo Congresso no que diz respeito à reforma política. Boa tarde. Na verdade, acho que o aspecto principal está ficando de fora dessa reforma política, porque o que está sendo debatido no Congresso é unicamente o apoio financeiro, se haveria um financiamento público nas campanhas eleitorais e a forma de que se os votos serão computados de forma proporcional ou se esses votos serão computados majoritariamente. Porque nós temos um sistema atual em que nem sempre aquele candidato que recebe o maior número de votos é o que vai ocupar aquela vaga. Mas nesse momento não é justamente essa maior questão a ser tratada, o consenso buscado, se vai ser o voto distrital, se vai ser o voto proporcional tal como está hoje, se vai ser o distritão com votos majoritários, não é justamente esse o debate maior? Esse é o debate que está sendo feito no Congresso, mas nós entendemos que o maior debate deveria passar por uma reforma política em que se devesse privilegiar não a forma unicamente, mas a questão ideológica partidária, que nós não temos hoje, ou seja, de filiação partidária com base em ideologia partidária, e ainda uma reforma estruturante na própria condução dessa política no Brasil, porque os nossos candidatos, eles apresentam ano a ano uma pauta que, quando são eleitos, eles simplesmente desviam daquele caminho, eles não cumprem aquilo que foi estabelecido por eles próprios durante a campanha eleitoral. Então, isso fica à margem. Nós vamos continuar votando, elegendo políticos, mas sem que a gente possa ou tenha meios de acompanhar e de fazer cumprir aquilo que eles colocaram durante as suas campanhas eleitorais. Vez por outra, o Congresso, os congressistas precisam reformular as regras políticas. Há uma dificuldade da sociedade, dos políticos ou do Estado de conduzir as regras, de conduzir a relação, manter a moralidade dentro da política, desde a eleição até as votações, apreciações de matérias. Como é que o senhor tem visto isso? Olha, nós temos um caso muito simples, recente, que ocorreu há uns 15 dias atrás, quando havia uma denúncia contra o atual presidente e que houve um arquivamento dessa denúncia por parte da Câmara dos Deputados. E que as escâncaras ficou isso aí exposto, que houve uma negociação política com troca de cargos, com liberação de emendas parlamentares, em troca desse apoio. Então, isso é um exercício ilegal da democracia, porque fica claro que o interesse maior que está sendo discutido dentro do Congresso não é o interesse da sociedade nesse ponto, mas sim o interesse próprio, o interesse particular, o interesse partidário. E isso desvirtua completamente o ideal democrático de nosso país. Mas o senhor acredita que isso é o suficiente para se dizer que vive-se uma crise de representatividade no Congresso? Ou seja, o Congresso não representa o povo que o elege? Ou nós estamos diante de um fato que, na verdade, revela o perfil também do povo que elege? O Congresso ele tem a legitimidade à medida em que há um sistema eleitoral, não é, que estabelece daquela forma. Então, estabelece a contagem dos votos. Então, na medida em que há uma eleição democrática, então o Congresso tem a legitimidade. A questão é aquilo que eu falei anteriormente. O fato de ter a legitimidade, por si só, não garante que aquele que está ali eleito está efetivamente cumprindo
aquilo que ele estabeleceu por ocasião da campanha eleitoral e que foi o que me fez votar naquele candidato ou em outro candidato. Então, há um desvirtuamento durante o exercício do mandato para o não cumprimento daquilo que foi estabelecido por ocasião das campanhas. Quando se fala em direito, em leis, uma coisa parece ser valor importante a ser observado, que é a segurança jurídica, que é a certeza de que a lei, tal como foi estabelecida, será cumprida igual para qualquer pessoa no Brasil. O senhor tem visto, principalmente na postura dos tribunais superiores, STJ, STF, essa segurança jurídica sendo exercida, a certeza de que, independente de quem sente no banco dos réus, o julgamento vai acontecer da mesma forma? Ou mesmo no Congresso, quando ele precisa fazer avaliações políticas, mas que também tem um fundo jurídico, como no caso da avaliação da denúncia contra o presidente Michel Temer? Nós temos que entender que há um limite de atuação também do Poder Judiciário em relação aos demais poderes, porque os poderes, eles são harmônicos, não é isso, mas independentes entre si. Então, há determinadas demandas que dizem respeito unicamente a um dos poderes, como no caso o Poder Legislativo, quando envolveu a questão da denúncia contra o presidente. Então, nesse aspecto, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito da decisão legislativa, porque se interferisse, estaria justamente o Poder Judiciário interferindo em aspectos que caberiam unicamente ao Legislativo. Então, nesse caso específico, o Poder Judiciário, no meu modo de ver, agiu corretamente, porque não poderia fazer essa ingerência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem observado, e ao longo desses últimos anos, que o Poder Judiciário tem dado uma resposta, independentemente de quem seja que esteja sofrendo o processo judicial. Nós tivemos o caso o primeiro exemplo do Mensalão. Sim. Então, houve uma condenação maciça de políticos naquela oportunidade e a prisão desses políticos. E agora, da mesma forma, por conta do processo da Lava Jato, onde o STF tem mantido uma posição firme, referendando as decisões do juiz Sérgio Moro no tangente à condenação desses políticos. Então, eu acho que o Judiciário tem cumprido, nesse aspecto, o seu papel. Quanto à segurança jurídica, nós estamos numa sociedade muito complexa, as questões vão surgindo e necessitam de uma resposta cada vez mais rápida também do Poder Judiciário. E aí, nesse diapasão, nós encontramos divergências, não é? Que é inerente ao próprio pensamento dentro de uma corte como o Supremo Tribunal Federal. Então, não vejo uma insegurança jurídica. Eu acho um momento de transformação do próprio Poder Judiciário. Bom, aproveitar a oportunidade de falar aqui do livro do Dr. Campelo Filho, que reúne parte dessas reflexões em torno da política, do Estado e da sociedade. Esse livro é um livro de artigos do Dr. Campelo que vai ser lançado hoje. Hoje, às 19 horas, em frente ali ao Tribunal de Justiça, no Fórum Central, Fórum Civil e Criminal, faremos o lançamento deste livro, que é uma coletânea de artigos, alguns já publicados, outros artigos inéditos ainda, e que a gente conta um pouco da história do país nessa última década, mas com uma análise não só de quem está observando essa história, mas quem está participando dela também, já que são artigos voltados para uma análise da economia, da sociedade e da própria condução da política no Brasil. Eles são cronologicamente organizados, esses artigos? Ou estão... Sim, eles estão organizados em capítulos e cada capítulo tem a sua cronologia. Então, nós conseguimos fazer uma seleção de artigos que tivessem uma identidade, uma relação um com o outro, para que pudéssemos ir construindo essa história, não é? E separando elas em capítulos também de acordo com a temática. Então, nós abordamos uma questão importante da educação, por exemplo, que a gente defende como o grande ponto de salvação, vamos dizer assim, da nossa sociedade, era o investimento em educação, em que o nosso país infelizmente, investe, diferentemente dos países de primeiro mundo, investe ainda numa educação superior, ou seja, um investimento maciço maior na educação superior, quando os países desenvolvidos investem na educação de base. Então, a gente faz toda essa análise também. Tá certo. Então, tá aqui, olha, Reflexões Críticas, livro do Dr. Campelo Filho, lançamento hoje às 19 horas, lá em frente ao Tribunal de Justiça. Em frente ao Tribunal de Justiça. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Campelo Filho, pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Parabéns pelo trabalho e pela publicação. Nós que agradecemos aqui a oportunidade.